importantemente, vamos ver como que essas operações são realizadas no banco de dados. Para que vocês deem mais atenção à álgebra relacional, aqueles que têm interesse em fazer concurso público, geralmente você vai encontrar questões de banco de dados envolvendo diagrama de entidade de relacionamento, que são aqueles conceitos que a gente viu, entidade, cardinalidade, atributo, chave primária, as operações do modelo estendido, generalização, especialização, e entidade fraca, entidade forte, e também vão ver álgebra. É quase que certo que quando vocês fizerem algum concurso que tiver banco de dados, vão cair algum conhecimento aí, alguma coisa relacionada à álgebra. Às vezes até combinado. Você tem algumas questões onde você precisa demonstrar que conhece esses conceitos básicos de entidade de relacionamento e também de álgebra. A minha aula preparada para esse cenário, eu peguei basicamente o que existe aí de Tomás, Novati, CJ Date, e consolidei essa apresentação visando ficar algo mais prático, que vocês vejam o conceito e possam já praticar. Por isso que eu trouxe vocês para o laboratório. Então vocês vão manter aberta aí a telinha do SQL Editor, ou seja, depois de executar o EBR, abrir o banco de dados Felicidade, você vai pressionar F12, porque na tecla F12 vocês vão ter aí o SQL Editor. O SQL Editor é onde eu executo comandos SQL. Vocês vão ver que boa parte dessas operações de álgebra são, na verdade, variações de comandos select, comando SQL select. Então, para que você aprende álgebra? Bom, a álgebra vai ser o princípio matemático, ou seja, vocês vão resgatar aquele entendimento, aquele conhecimento, aqueles exercícios que fizeram em cima da álgebra, para compreender a linguagem SQL. Então, um exemplo. Eu precisei combinar um conjunto de registros com outro conjunto de registros. Como é chamado isso lá? Produto cartesiano. O que significa produto cartesiano dentro de consultas SQL? Eu precisei também de fazer uma operação, verificar, por exemplo, se um dado está contido em um conjunto de dados. Então, são operações que vocês vão usar aqui. Em geral, você vai conseguir trabalhar a execução a partir do comando SQL das principais operações. Existe um pouquinho de álgebra, caso você vai ver álgebra relacional, para algumas operações que são exclusivas para o banco de dados. Então, é um conceito bem específico. Mas, em geral, as operações já conhecidas aí da matemática serão trabalhadas aqui. Nem todos os bancos de dados já implementam, né? Não há um SGDB que tem toda a implementação da álgebra, ou seja, dos modelos matemáticos. Mas, cada vez mais, você tem, vamos dizer, inovações dentro do conjunto SQL, por isso que o instituto que mantém essa padronização está em constante estudo e evolução, e vão surgindo as versões mais novas do SQL. Nem sempre também a preocupação das versões é com relação a esses modelos matemáticos. Pode ser, de repente, alguma coisa para contemplar um recurso tecnológico, como, por exemplo, XML, que a gente vai ver em banco de dados 2. Outra questão importantíssima aqui é a seguinte: é a partir da álgebra que você pode analisar como que esses dados estão sendo manipulados, como que o engine, aquele mecanismo central do banco de dados, está trabalhando os dados para apresentar o resultado. E você vai perceber que, visualizando o modelo matemático, você enxerga rapidamente uma modificação que melhora a performance. Então, quando a gente fala em tuning de banco de dados, e mais especificamente dentro de tuning, quando você fala de otimização de consulta, é basicamente você analisar
como que você vai combinar o melhor resultado de um modelo matemático com a tecnologia que você está utilizando. Hoje existem pessoas especializadas em consultoria, análise de banco de dados, para tunar o banco de dados, deixar o banco de dados mais rápido, mais performático. Isso aí inclui conhecimento de sistema operacional, de modelos matemáticos, às vezes de bibliotecas de processamento e principalmente conhecimentos do que existe de melhor dentro de uma tecnologia. Exemplo, eu preciso melhorar o resultado do banco de dados Oracle. O que eu faço? Você vai tirar alguma coisa que está pesando, você vai modificar o tipo de campo de relacionamento ou de índice para obter essa performance. Tudo isso pode ajudar, mas às vezes a resposta que mais satisfaz é você rever o modelo matemático empregado. Bom, então nós temos os operadores originários da teoria de conjuntos, que vocês já devem se lembrar aí: união, interseção, diferença, produto cartesiano, e alguns específicos da álgebra racional. Eu falei agora mesmo: seleção, projeção, junção, divisão e nomeação. Existem outras variações aí que nós vamos trabalhar também, vocês vão ver logo adiante. Produto cartesiano, por exemplo, vocês não vão usar muito, mas vão entender com base na álgebra, que a gente vai trabalhar em cima de junções, que é praticamente o recurso mais utilizado hoje. Algum tempo atrás, esse modelo não era, não estava disponível dentro das tecnologias. Então, eu coloquei aí algumas imagens que nos dão uma noção do que são essas operações. Quando falarmos de seleção, pensem no tratamento das linhas. Um banco de dados é formado por tuplas. Na verdade, a gente fala que um banco de dados é um conjunto de relações. Ou seja, você modela tabelas e essas tabelas podem ser combinadas. Essas combinações podem gerar tabelas dinamicamente, ou seja, você pode abstrair um modelo, um resultado de dados, que pode resultar aí de cálculos, de junções, enfim, você pode ter uma visão diferente do que de fato você tem na estrutura de dados. E quando você fala em escolher as linhas que você vai trazer, você está falando de seleção. Então pense que seleção é uma operação para escolher quais os dados que eu vou apresentar. Projeção é mais ou menos sentido contrário. Projeção parece até um termo assim, é tão diferente, mas é bem simples. É você escolher quais colunas serão apresentadas. Lembrando que essas colunas podem ser combinadas com linhas, calculadas, podem ser realizadas operações aritméticas, enfim, você tem aí como referencial mais importante em termos de projeções, escolher quais as colunas de dados que serão apresentadas. O produto cartesiano vem da combinação ou multiplicação de matrizes. Vocês já devem se lembrar, né? Devem ter se lembrado aí. É interessante que você está multiplicando linhas com colunas. Então, se eu tiver, igual no exemplo aqui, eu tenho 3 linhas e uma coluna. Cada coluna, ou seja, aqui eu só tenho uma, vai ser combinada com cada uma das linhas. Então, um exemplo, se eu tiver uma tabela que tem 5 registros, eu estou fazendo um produto cartesiano com 3, 5 vezes 3, 15. Eu tenho que tomar muito cuidado com o produto cartesiano. Eu acho que vocês têm que lembrar dessa questão do produto cartesiano. O produto cartesiano é você realizar uma multiplicação de matriz, é combinar todos os elementos de uma matriz com outra. Ou seja, combinar um recorde set. O que é recorde set? Na verdade, é o resultado de uma operação de relações. Um conjunto de linhas e colunas. Você pega esse conjunto de linhas e colunas e combina com outro. Você tem que tomar cuidado com essa operação, porque pode ser que um simples comando que realiza um produto cartesiano, uma operação de produto cartesiano, derruba o servidor. Você tem um servidor lá com 2 milhões de linhas
você resolve fazer um produto cartesiano com outra tabela, outro conjunto de registros, mais 1 milhão de linhas. Você vai ter que ter muito espaço em disco para arquivo temporário, vai ter que ter memória RAM do engine processar tudo isso. E quando esses dados forem apresentados, você vai ter que ter rede, meio de comunicação para transportar todos esses dados que isso gerou. Então, o produto cartesiano é basicamente essa combinação aí de matrizes. União. Muito fácil. A ideia é você unir um conjunto de registros a outro. Um exemplo bem interessante aqui seria o seguinte: você tem uma tabela para cadastrar clientes e tem uma tabela para cadastrar fornecedores. Aí alguém na empresa fala assim: olha, eu preciso todos os meses de uma relação das pessoas que são aniversariantes. Tanto faz para o fornecedor, se for cliente, e eu quero entrar em contato. Se tiver telefone, eu vou ligar. Se tiver o e-mail, eu vou mandar um e-mail. Se eu não tiver telefone nem e-mail, eu vou mandar pelo endereço. Todos os meses eu vou ter que fazer isso. Só que eu quero ordenar isso alfabeticamente. Então eu vou ter que misturar esses dados e fazer uma união de dados. Esse é o conceito, então, da operação de união. Interseção é só aquilo que eu tenho em comum. Eu tenho, por exemplo, uma informação que identifica os clientes. Eu tenho a informação da dívida dos clientes, mas eu quero a interseção desses clientes com as dívidas que de alguma forma já foi para um processo de cobrança. Por exemplo, tem um processo extrajudicial em andamento, recebeu uma notificação. Então eu estou, na verdade, processando um conjunto de dados e fazendo essa diferença. Aí depende do conjunto que eu vou escolher para fazer essa operação, mas é uma referência aí do que a gente pode fazer com um conjunto de dados. Eu tenho um conjunto, eu posso utilizar outro conjunto de dados para me ajudar a selecionar o que eu quero ou o que eu não quero daquele conjunto. E a junção? A junção seria aí, talvez uma das operações mais típicas do banco de dados relacional. Porque se o banco é relacional, é porque existe relação entre um dado e outro. Essa relação, embora você também possa visualizar perfeitamente ela aqui no produto cartesiano, a junção é uma maneira mais organizada, digamos assim, até mais objetiva de você fazer a relação. Porque o produto cartesiano, ele vai relacionar o conjunto inteiro. Claro que você pode modificar esse conjunto e gerar um conjunto menor para fazer o produto cartesiano, digamos assim, com melhor performance. Mas utilizando a operação de junção, você corre menos riscos de realizar a operação com resultados satisfatórios. Então, basicamente, a junção resolve uma série de necessidades aí, você consegue respostas, basicamente, que conseguiria com o produto cartesiano. Agora que a gente já memorizou um pouquinho dessas operações, vamos ver a simbologia. Essa simbologia, ela é clássica e normalmente, aí é uma referência importante que é a questão, quando você faz alguma prova de banco de dados, eu diria que se tem banco de dados, é quase que impossível não ter algumas dessas simbologias aqui. E algumas delas vai fazer parte do dia a dia de vocês. Só que não é muito comum você ter lá na ferramenta que você usa a simbologia. Ela é mais uma forma clássica de você referenciar. Então, a gente vai conhecer essa simbologia e vai ter alguns exemplos aqui de expressões envolvendo o símbolo. Por que essa simbologia é interessante? Porque você não precisa ficar escrevendo que é projeção. Se você escreve projeção em português, o sujeito que não entende português, ele vai ter que traduzir a palavra que você está pedindo. Porque o resto das informações que geralmente aparecem nas expressões são nomes de tabelas e nomes de campos, ou seja, objetos do banco de dados. Entende-se que normalmente é uma língua comum, geralmente em inglês. Então, nos exemplos, vocês vão ver boa parte desses modelos de dados em inglês.
Mas, quando você utiliza a simbologia, primeiro que economiza espaço, né? O símbolo é bem menor. E outra que é uma linguagem universal. Quando você escreveu álgebra relacional, montou uma expressão com álgebra relacional, entende-se que aquela expressão vai ser facilmente entendida, né, ou trocada com pessoas de outro idioma. É basicamente esse o conceito. Bom, aqui nós temos o nosso banco de exemplo. É importante vocês observarem com atenção que quase todos os exemplos vão envolver essas tabelas aqui. São 3 tabelas, poucos dados. Aqui nós temos uma tabela para cadastrar as peças. Eu tenho o código da peça, P1, P2, P3, o nome da peça, eixo, rolamento, mancal, cor da peça, cinza, preto, verde, peso e a cidade dessa peça. Na verdade, essa cidade é no sentido de origem, de onde veio. Esse banco de dados é puramente didático, né? Uma ilustração, mas ele ajuda bastante. Aqui tem uma tabela para registrar o embarque. Entende-se que essas peças vão ser embarcadas, transportadas. E você precisa saber a quantidade delas. Como essa tabela é, na verdade, a tabela que relaciona peça com fornecedor, e eu pergunto, que tipo de relacionamento é esse? Estou relacionando fornecedor com peça. Entra aí no relacionamento múltiplo. Se é um relacionamento múltiplo, eu tenho atributo-chave da tabela de peça, atributo-chave da tabela de fornecedor e o atributo que alimenta a informação específica da relação. Então esse atributo aqui é o atributo que sai do relacionamento que associa as duas tabelas. Depois eu tenho aqui a tabela fornecedor com informação que é o nome, um código aí que chama de status. Seria, vamos dizer que esse código de status vocês poderiam associar a como se fosse um perfil, né? Como é que eu vou avaliar esse fornecedor? Não sei dizer necessariamente se o número maior é o melhor ou o contrário. O importante é que é um atributo que a gente vai utilizar para principalmente fazer seleção. E aí eu tenho também a cidade do fornecedor. Nossa, não sei se é essa chave. Isso é a primeira operação que nós vamos ver. A primeira operação é seleção. E seleção nós até já fizemos algumas. Nós já executamos, tanto no primeiro roteiro quanto no último, alguns selects. Agora, eu peço que vocês prestem bastante atenção no seguinte: não é porque a operação é seleção que o comando é select, tá? Geralmente esse é o equívoco clássico de todo mundo que vai estudar seleção. Então lá na prova eu coloco, escolha o conjunto de operações ou a operação abaixo que representa a seleção. Aí você vê um select para esse. Não, praticamente todas as operações aqui são de select. O que determina na verdade a seleção é o critério para escolher os registros. Lembra que a operação de seleção, conforme eu mostrei na primeira imagem, ela dá a ideia de linhas duplas. Então eu estou escolhendo as linhas. Seria basicamente o seguinte: eu tenho um banco de dados com todos os alunos da FACETA, mas eu só quero os alunos de banco de dados para fazer um determinado relatório. Então eu estou escolhendo esses alunos, eu estou fazendo uma seleção. Praticamente, todas as consultas que vocês vão fazer, quase todas, terão seleção. E não só essa operação, geralmente ela vai ser combinada com outra. Então, aí nós temos, eu já mostrei, mas é bom sempre voltar aqui. Vejam, eu vou utilizar essa simbologia para seleção. A letra grega, sigma. Então, toda vez que eu ver um sigma, eu sei que é uma seleção.
é um critério para escolher registros, não é um select. Como é que eu vou colocar? A letra sigma e o critério que eu estou utilizando. E eu tenho que fazer uma referência ao conjunto de registros aonde esse critério vai ser aplicado. Então, por isso vem essa analogia à tabela. Então, não é necessariamente uma tabela. Por quê? Vejam que quando eu falo de banco de dados relacional, eu tenho duas tabelas, eu posso transformar essas duas tabelas em um conjunto de registros. Eu posso fazer uma seleção nesse conjunto de registros. Então, entendam que aqui eu estou fazendo referência ao meu conjunto de registros. Nesse exemplo aí, nesse conceito, seria a tabela. Então, pode ser também expressão, ou seja, uma seleção de uma seleção. E o critério é uma expressão booleana. O que é expressão booleana? Tem valores, basicamente, falso e verdadeiro, ou 1 e 0. Na verdade, a gente vai considerar como expressões falso e verdadeiro, que envolvem outras operações matemáticas. Então, por exemplo, selecione todos os dados cujo valor do campo tal seja igual a 5. Então, quando for verdadeiro, o registro vem. Quando for falso, ele não vem. Mas eu posso inverter. Utilizando o operador de negação, NOT, eu inverto essa lógica. Então, as expressões booleanas vão fazer parte agora de praticamente todos os comandos que vocês vão utilizar do SQL para manipular os dados. Bom, o resultado da seleção tem colunas como os nomes, né, e os domínios da tabela de entrada. A operação de seleção não define quais colunas serão exibidas. Ela busca as colunas que estão na relação original. Então, se a gente voltar no exemplo, no cenário, se eu realizar uma operação de seleção em peça e o peso dessa peça tem que ser maior que 10, eu estou escolhendo exatamente esses dois registros aqui. E quais os campos? Todos. Porque a operação de seleção não determina quais são as colunas. Ela utiliza como referência todas as colunas do conjunto de dados que você referenciou. Então, como nós já temos aí o conceito, vamos para a prática. Então, sigma cód peça igual a P1. E entre parênteses, a minha relação de expressão, que no caso é a tabela. Ou seja, traduzindo, olha como é que é interessante. A álgebra relacional consegue, com pouca informação, né, determinar exatamente o que vai ser feito. Então, selecione da tabela peça, onde o critério cód peça seja igual a P1. Resulta em uma tabela que contém todos os dados de peça e que o código seja 1. Essa questão aqui, gente, é importante vocês ficarem atentos no seguinte: quando vocês estão num ambiente de trabalho, um banco de dados, é normal um desenvolvedor ou alguém que está manipulando o banco de dados trocar informação, vai comunicando com o outro. E nesse ambiente, que as pessoas já conhecem a estrutura de dados, e até já conhece boa parte dos dados que estão lá, é muito comum alguém chegar e falar assim: olha, você tem que fazer uma seleção onde o código da cidade é igual à cidade que você está querendo somar. É muito comum fazer isso. A hora que você está explicando, gesticulando, é fácil. Mas se você estiver num instante dessa, você está trocando lá informação pelo Facebook, ou pelo MSN, ou qualquer outro ambiente que você tenha digitado, você tem que tomar cuidado em como você vai escrever. Porque se você utiliza a língua padrão, usa o português clássico ou coloquial, se você não prestar bastante atenção, pode entender que seja outra coisa.
Então, qual que é a linguagem ideal para você comunicar num ambiente desse? A álgebra da relação. Só que a gente tem que ser, vamos ser práticos aqui. Você não vai ficar procurando símbolo lá no seu instante peça que representa ali signo. Então, geralmente, você vai escrever seleção. Para falar a verdade, você já sabe que é um select. Então, a linguagem que se usa é assim, ó. Faz um select aí que traz só a cidade de Varginha. Então, essa é a linguagem coloquial. Mas se você for escrever isso para outra pessoa que não está ali no seu convívio, se você for colocar isso num documento lá no requisito do software, você vai usar a álgebra. Por que você pode fazer dessa forma? Porque pela álgebra, mesmo que eu não esteja utilizando a linguagem select, eu estou transmitindo a mensagem. E estou transmitindo de forma eficiente. Agora, vamos ver o que acontece quando eu vou utilizar o SQL. Então, esta expressão aqui de álgebra com a operação de seleção foi traduzida para esse comando SQL. Select asterisco from peça where code peça igual PU. Se a gente observar bem, esse padrão aqui, embora seja um padrão bem disseminado, porque o SQL é utilizado no mundo inteiro, ele está bem direcionado para a tecnologia que você está utilizando. Pode ser que o banco de dados não utilize SQL, ou pode ser que eu vou implementar isso de outra forma, com um algoritmo. Então aqui eu consigo transmitir uma mensagem com maior eficiência. Essa, na verdade, aqui eu deveria utilizar sigma e de classe maior ou igual a 5 e da tabela classe virtudes. Transformando isso em SQL, como é que ficou o comando? Você tem que abrir um banco de dados só. Quando está negrito assim, você abriu o banco de dados. Se você abrir 2 bancos de dados, não tem problema. Só que você fique sempre atento para saber qual dos bancos você está usando aqui em cima. Porque se você estiver usando o banco de dados que está vazio, você vai executar o comando e não vai aparecer nada. Outra coisa, eu estou considerando que vocês executaram o roteiro da última aula. Se na última aula você não conseguiu fazer o roteiro inteiro, então você não tem os dados. Por isso que eu coloquei lá no EAD também o arquivo para vocês baixarem. O arquivo com a estrutura criada e o arquivo com os dados. Eu não ativei a máquina do FTP, a VM do FTP, para vocês buscarem o arquivo. Mas vocês já têm na pastinha os dados. Então, quem for executar esse comando e não aparecer nada, tem que apertar Ctrl F12 para abrir o script executivo, ir lá na pasta BAD1 Felicidade e escolher o arquivo classe virtudes. É porque você não fez o conteúdo da aula anterior. Lembram que eu falei? A importância de vocês não deixarem o conteúdo para trás. Não pude vir. Tenta fazer o conteúdo antes, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo até chegar no cenário ideal. Bom, todo mundo tem a base de dados aí, todo mundo tem classe virtudes? Tá. Beleza. Pessoal, eu só vou demonstrar um pouquinho para vocês como é que vocês constroem as expressões. A ideia é não ir para a próxima operação sem que vocês entendam quais são as formas de escrever as operações dentro da área. Quem que escreveu o comando e funcionou? Vamos lá. Então, select é o comando. Por que é asterisco? Pessoal, olha, sempre que a operação for seleção, você vai colocar um asterisco. Por quê? Você não vai especificar quais são as colunas. Especificar quais são as colunas já faz parte de outra operação, que é a projeção. Então, quando eu falar somente em seleção, você coloca select asterisco. E aí depois vem sempre o comando from
e a tabela ou conjunto, expressão que representa os dados. Neste caso, eu estou falando especificamente da minha tabela classe virtudes. Ok? Só que todas as vezes que eu tenho seleção, eu tenho qual comando SQL, qual parâmetro? O que a gente chama de cláusula. Quem executou o comando aí colocou alguma coisa agora. O que vocês colocaram agora? Where. Where. E aí eu tenho que colocar a especificação conforme a expressão que está aqui. ID classe maior ou igual a 5. Então eu vou colocar ID classe maior ou igual a 5. Então, pessoal, é o seguinte: dentro do SQL Select, o que é que caracteriza a seleção? Operação de álgebra, seleção. Esse aqui, ó. É exatamente a expressão que define, ou seja, é o critério. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: selecione todas as linhas da tabela classe virtudes quando ID classe for maior ou igual a 5. E em SQL Select ficou assim: select asterisco from classe virtudes, e a expressão vem logo depois da cláusula where. Where ID classe maior ou igual a 5. Para executar, eu posso clicar nesse botãozinho verde ou pressionar a tecla de atalho F9. E aí aparece moderação e transcendência. Esse foi o resultado do seu modelo. Quem não conseguiu, quem não apareceu nada e não deu erro, é porque está com o banco de dados vazio. Aí o que tem que fazer? Tem que fazer isso aqui, ó. Tools, Script, Executivo. Clica nesse botãozinho aqui, ó. Load from File. Está lendo o arquivo. Vai na pastinha BAD1, Felicidade, e escolhe classe virtudes. Eu aqui não tenho. Só vai aparecer essa telinha aqui, ó. Aí você escolhe classe virtudes. Lembrando da última aula, você tem que marcar essa opção Use Current Connect e depois você aperta aqui para executar. Então quer dizer, só vai ter que fazer isso aqui quem estava com o banco de dados vazio. Se você for executar esse comando, você só pode executar ele uma vez, senão vai dar erro mesmo. Porque se essa tabela já for utilizada em outra, vinculada com outra, ele não vai deixar você excluir, não vai deixar você inserir de novo. Então quem já tem os dados não precisa executar isso aqui porque vai dar erro. Vamos esclarecer então algumas dúvidas aí. Primeiro, vocês precisam trabalhar com o banco de dados que tem dados. Você tem o banco de dados Felicidade e Felicidade 0. Pela nossa sequência de atividade, Felicidade 0 é que tem os dados. Aí que depois que você abriu e viu que os dados estão lá, pode ser que alguns de vocês, quando for executar, inverteu. Então por isso que eu não posso afirmar com certeza aqui que vocês terão os dados em Felicidade 0 ou Felicidade 1, porque pode ser que na última aula você inverteu a rotina. Tudo bem. A partir do momento que você está com o banco de dados correto, você vai executar os comandos conforme eu vou passando aqui as atividades. Mas se os dois bancos de dados que você tem estiverem vazios, você vai ter que utilizar o script executivo com um banco de dados só aberto e executar aqueles comandos. Só que para executar os comandos, primeiro você tem que carregar classe virtudes, depois escala, depois perguntas e depois as virtudes. Tem que ser nesta ordem, igual a gente fez antes.
Bom, a operação de seleção, vocês já viram. Vocês querem fazer mais um exemplo de operação de seleção? Sim. Então agora eu vou passar uma seleção um pouquinho mais exigente. Então quer dizer o quê? É uma seleção na tabela perguntas. Quando o ID, o número da pergunta, o ID, estiver entre 1 e 10 e a escala padrão, ou seja, outro atributo desta entidade, tiver um valor igual a B maiúsculo. Então eu só quero as perguntas numeradas de 1 até 10, cuja escala padrão seja B. Certo, no caso aí quadrado. No caso aí tem quadrado. Aspas. Sim, gente. Toda vez que você estiver montando uma expressão com valor numérico, você pode colocar o valor diretamente. Toda vez que você estiver tratando um texto, uma string, char ou varchar, você vai utilizar a expressão entre aspas. Se você colocar a letra B minúsculo, caixa baixa, ele vai tratar como diferente de B maiúsculo. Pessoal, olha só. Existe um operador em SQL, olha só isso aí, gente. Existe um operador em SQL chamado between, mas vocês não vão precisar do between. Vocês vão usar o e. Só que aí vocês têm que montar essa expressão. Utilizem menor que e maior que. Ou utilizem maior ou igual e menor ou igual. Vocês não precisam preocupar com o tamanho do select, não, que de vez em quando a gente pega alguém com 3 ou 4 páginas no select só. Então, vocês vão ver que não é o tamanho que importa, mas a lógica que você está empregando. Então, F12. Olha o que eu vou fazer. Vou comentar esse comando para fazer o que mesmo? Select asterisco from perguntas. Ok? Agora vem a condição. A única coisa que mudou aí é que você vai ter mais que uma operação, ou seja, você vai combinar operações de comparação, operações lógicas. Qual é o campo mesmo? De pergunta. Between N. E o que mais? Pessoal, esse between você tanto pode fazer dessa forma, como também você poderia fazer assim, ó. ID pergunta maior ou igual a 1 e ID pergunta menor ou igual a 10. Qualquer um dos dois vai servir. Não pode ter os dois. Então, se eu for executar esse, eu ignoro esse. E o que mais está faltando? Então, se eu executar, ó, vão aparecer também escala padrão igual a A. Só que é para executar só B. End, escala padrão. Pessoal, como é que eu sei o nome do campo? Está aparecendo aqui embaixo, ó. Eu consigo ver ele aqui. Na verdade, não precisava nem olhar aqui, porque eu coloquei na própria especificação da expressão de álgebra, eu coloquei informação de qual é o campo. Está aqui, ó. Então, se eu executar isso,
Vai dar isso. Pessoal, agora mais uma operação de álgebra. Essa... Oi? Vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha aqui. Pessoal, vou tirar esse aqui, ó. Tá? Vou deixar só isso. Então, quando você não quiser, estiver muito cansado, trabalhou muito, não quiser escrever tudo isso aqui, você escreve assim, between. Então, between é um operador especial da SQL para você representar valores, né, de uma faixa, de um valor até outro. Entre. Bom, agora nós vamos ver mais uma expressão, ou mais uma operação de álgebra. A operação de álgebra em questão. Veja aqui mais um exemplo. Ó. Esse exemplo aqui é o que nós fizemos, só que no cenário do exemplo aqui. Olha, seleção é comutativa, não depende da ordem. Tanto faz eu colocar o R de pergunta igual a tal e depois a escala padrão igual a B, ou colocar primeiro escala igual a B e o ID maior ou entre 1 e 10. Tá? Então aqui dá um exemplo agora de seleção alinhada. Essa seleção alinhada é também chamada de select from select. Na verdade, a gente, só para agilizar aqui, a gente aí para a operação nas outras operações, vocês não vão precisar montar esse comando ainda não, porque esse aqui eu deixo para a gente trabalhar lá em Firebird 2, onde tem um capítulo que eu falo só de select avançado. Mas para vocês saberem que isso é possível, eu posso fazer, olha, selecione de uma seleção, ou seja, faça uma seleção em uma seleção. Então essa seleção interna eu trabalho ela primeiro no raciocínio, para interpretar eu pego daqui para lá, é mais fácil. Então, o que eu estou selecionando? Todos os fornecedores cuja cidade seja Rio de Janeiro. E desta seleção, eu estou selecionando aqueles que o status do fornecedor é maior que 5. Esse select aqui que está no exemplo, essa seleção, ele é bem pouco, é só ilustrativo. Na prática você não faz isso. Você faz combinado com outros. Então ficou mais ou menos assim, ó. Selecione ou select tabela ponto asterisco from. Ou seja, selecione todos os campos de alguma coisa que tem nome de tabela. O que será que isso tem nome de tabela? Aí eu abri parênteses e escrevi selecione asterisco from fornecedor, o R, código fornecedor, cidade fornecedor está aqui, é igual a Rio. As tabela. Ou seja, eu peguei uma seleção e dei um nome para ela de tabela. E depois eu coloquei aqui, ó, where tabela status fornecedor maior que 5. Então esse select from select é só para dizer o seguinte, que no caso de seleção, além de ser comutativa, ela também suporta seleções alinhadas, uma seleção de uma seleção. Por isso que eu falei que nem sempre você vai ter aqui, ó, uma tabela. No lugar da tabela você pode ter outra seleção. A outra operação de álgebra, representada pelo operador grego, a letra grega π, é a projeção. Projeção, escolher quais as colunas. Então não muda muita coisa. A única coisa agora é que você especifica quais são os atributos, quais são as colunas, quais são os valores.
Agora, cuidado, gente. Quando eu falo em projeção, você não deve, obrigatoriamente, direcionar para campos que existem na tabela. Por quê? Eu posso construir expressões a partir da projeção. Projetar quer dizer definir. Você vai instituir, criar esse conjunto de dados, ou essa coluna. Então essa projeção pode não ser um campo que está no banco de dados. Só para se ter ideia, esta projeção pode ser resultado de um cálculo matemático. Então eu vou tentar mostrar para vocês algo bem mais significativo do que está no exemplo. Olha como é que o exemplo é bem banal. Faça uma projeção do código da peça e do nome da peça, da tabela peça. Então é simplesmente dizer quais colunas que você quer. Select code peça, nome peça, from peça. Se essa tabela tiver 10, 20, 30, 40 colunas, não interessa, você está pedindo só duas. Então isso é uma projeção. Esta projeção pode ter uma expressão diferente. Então eu vou mostrar. Antes de tudo, eu já vou demonstrar para vocês o que seria uma projeção assim. Então veja, aqui eu estou buscando todos os dados. Então eu estou fazendo uma seleção. Esta seleção tem operador combinado. Eu tenho operador int. Mas eu quero fazer o seguinte. Vejam que estão vindo aqui 3 campos. Então eu posso simplesmente dizer que dessa tabela perguntas, eu só quero o atributo escala padrão. Olha o que ele vai trazer. Somente escala. Tudo bem. O que eu poderia ainda fazer? Olha, eu quero trazer uma projeção de uma coluna que nem existe. Veja, eu coloquei um select, coloquei explícito aqui um valor, escala, entre aspas, que tem um valor de tipo string, dei nome para ele de tipo, para separar um atributo do outro eu uso vírgula, então eu já usei a vírgula. Ao executar, eu vou ter este resultado. A palavra escala, que tem um valor fixo, vai ser projetado. Pessoal, além disso, eu posso fazer projeção utilizando recursos do meu banco de dados. Por exemplo, se eu quisesse projetar ali a data atual, current date, eu vou chamar de data. Olha o que vai acontecer. Ele também trouxe a data. Então, projeção significa é uma operação de álgebra que determina quais as colunas serão projetadas. E estas colunas não têm que ser necessariamente atributos da tabela que você está usando. Para se ter uma ideia, uma coluna desta, uma projeção, pode vir de uma seleção projetada. O que seria isso? No lugar desse valor fixo que eu coloquei, eu também posso colocar outro select. Então esse é o grande desafio quando você está construindo consultas, você está desenhando essas consultas. Você tem que conhecer as operações de álgebra para saber o que é possível você utilizar. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vocês já viram que eu tenho uma seleção trazendo a escala padrão e a data. Data é um campo que eu trouxe direto do sistema. E aqui eu quero trazer alguma coisa do tipo, select from avaliado. E desse avaliado, eu vou trazer o e-mail.
chamar de e-mail. Então, ao executar esse comando, olha só que interessante. Esta coluna aqui é um valor projetado utilizando uma seleção que trouxe a informação de outro conjunto de dados. Agora é só vocês imaginarem que com estas duas operações até agora, você já consegue extrair praticamente diversas combinações de dados. Tanto dados fixos, calculados, armazenados e até combinar dados, que é o caso que eu acabei fazendo aqui, pegando o e-mail lá da tabela de avaliados e colocando aqui. Tem alguns cuidados que a gente vai ter que tomar, mas à medida que nós formos executando, vocês vão assimilando. Pessoal, já acabou o tempo, vou fazer a chamada e vocês não